A mediadora dessa mesa era Cris Taquá, certo? Uma indígena Machacali. Ela faria a mediação da mesa, mas ela ficou doente, uma viagem que ela fez para o norte, ela ficou doente e cancelou a vinda por esse motivo. Então, eu vou fazer a mediação da mesa, sei que jamais substituiria a participação da Cris, né? Bom, Gersen, colega professor também, o Álvaro também é colega professor, os dois fazem parte desse grupo que reflete aí sobre questões filosóficas, filosofia intercultural, entre filosofias indígenas e filosofias orientais. O Gersen é professor na Universidade de Brasília, e ele é formado em filosofia e tem filosofia pela Federal da Amazonas, e tem mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. O Gerson é uma das lideranças indígenas mais importantes do Brasil, eu acho que isso é inegável. E Álvaro, que é também formado em filosofia pela USP, e tem mestrado e doutorado em Direito pela PUC, e é professor da PUC. Oswaldo, ele é o professor da PUC, o Almires é da Federal de Belém, então, mas esse pequeno detalhe. E a mesa dos dois tem um título provisório, né, de Direitos Humanos na Perspectiva Indígena. Eu acho que foi até eu mesmo que sugeri esse título inicialmente, né? Mas disse, fiquem à vontade para tratar do tema como vocês acharem pertinente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver o nosso tempo. São 15h36, nós temos 1h30. Vamos tentar manter esse tempo aí. Tá? Então, por favor, podem começar e vejam como vocês dividem o tempo de vocês, e depois eu faço os comentários finais e a gente abre para perguntas. Tá? Só um minutinho. Tá? Gersen, da etnia Baniwa, ele vai falar sobre isso, e o Álvaro é Guarani Kaiowá. Por favor, Gersen. Boa tarde, Florentino, boa tarde, Álvaro, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Também parabenizo a iniciativa, acho que é uma iniciativa extremamente importante, necessária. Acho que o esforço do nosso grupo de filosofias não orientais tem sido um esforço, também um pouco de sacrifício, não é uma tarefa fácil, mas acho que para o mundo atual é necessário, sim. E é com esse espírito que aceitei esse desafio de participar dessa mesa e desse evento. Bom, eu preparei aqui uma participação muito, digamos, pontual, específica, na ausência ainda de termos, de conceitos mais apropriados, como diria Antônio Bispo, mais resolutivos, manter a palavra direitos, né, humanos, e aqui bem da perspectiva Baniwa, então é muito focado, e assim, de uma forma muito simples. Um pouco do que eu conheço no campo da etnologia indígena brasileira, talvez o pensamento, o conjunto de pensamento, cosmologia Baniwa, talvez seja uma das mais simples, do ponto de vista da lógica formal, da estrutura do pensamento, mas também talvez das mais controversas. Vocês vão entender por quê, mas é por conta disso que trago aqui, porque acho que sai um pouco, às vezes, do que é muito comum, inclusive em diferentes filosofias, em diferentes pensamentos de outros povos. Bom, em primeiro lugar, o povo Baniwa habita a região norte do Brasil, é um povo que habita está hoje em 3 estados, que habita exatamente uma região fronteiriça, que é Brasil, Colômbia e Venezuela, sendo que a maioria dos Baniwa não estão no Brasil, estão na Colômbia, a segunda população no Brasil, e a terceira
na Venezuela. Então, é bem do norte. É um povo, eu diria, não muito conhecido, porque é um povo, não é de recente contato, tem mais de 300 anos de contato, mas por razões talvez até históricas, mas culturais, mas sobretudo geográficos, não é um povo que há muito tempo saiu do seu território, seus membros, né? Há exceções, eu e mais uma meia dúzia de Baniwa é que foge exatamente essa regra e já há um tempo transita esse mundo não Baniwa, o território não Baniwa, até porque o povo habita um território que está no entorno de um rio que chama Rio Içana. Então, os Baniwa também são chamados no norte de içaneiros, porque habitam o Rio Içana, que é um rio inteiro, da foz até a nascente, né? É um afluente do Rio Negro, então, desde a foz, na foz tem uma aldeia indígena, e a última aldeia fica na Colômbia, Guenia, quer dizer, o Rio Negro passa a se chamar Guenia, e o Rio Içana praticamente acompanha, né, o Guenia, e tem lá a última aldeia já no território, então, colombiano. Então, um pouco para situar. Bom, eu vou começar, não é possível falar de algumas ideias sobre a humanidade Baniwa, se não olhar a estrutura organizacional do universo Baniwa. Como é que o povo Baniwa organiza o seu universo, ou seja, o seu mundo, o seu cosmos, né? Então, veja, primeiro, tudo começa a partir de uma bolinha de pedra no espaço vazio. Aí vale a nossa imaginação. Uma bola de pedra no espaço vazio, que seria o primeiro universo. Em Baniwa, a Requap. Então, essa é a primeira bolinha de pedra. E ao redor, só o firmamento, só o universo vazio. Essa pedrinha, ela é uma potência total, não é? Uma potência enorme, e diante dessa potência acaba também se constituindo num elemento fundamental nesse processo de criação do universo Baniwa, que é o Requap Yenipe, que a tradução seria criança universo, menino universo, cujo corpo é o céu, não é? Que seria, então, diríamos, o primeiro proto-humano, que seria esse criança universo gerador do que teríamos chamar, então, de humanidade Baniwa, certo? Esse Requap Yenipe, né? Ele não é o criador, ele não cria, ele simplesmente, com a capacidade, com a força que tem, nada dela, no caso desse universo criança, nada dele se identifica com a ideia de Deus. Os Baniwa não tem nenhuma coisa que se traduza a Deus, porque não existe nenhum ser chamado Todo-Poderoso. Isso não existe no mundo Baniwa, no pensamento Baniwa, não tem nada que seja absoluto. São todos mortais, são todos com suas limitações. O próprio Yenipe, Requap Yenipe, ele é derrotado em vários momentos na vida, quer dizer, a maldade, os problemas só existem porque ele nunca teve o poder suficiente para fazer com que sua vontade prevalecesse. Então, só para a gente já de início tirar essa ideia de Deus, de divindade, porque na cosmologia Baniwa isso não existe. Nada que se compara a ideia de Deus, né? Como é no Ocidente, um ser com poder. No mundo Baniwa isso o que existem são subpoderes, né? Capacidades, como qualquer animal tem, como qualquer ser humano tem. Bom, essa criança universo, em um determinado momento, envia uma ave, Tissutsuwa, buscar a Terra. Ele vai em busca da Terra e, ao encontrar, coloca dentro dessa bolinha de pedra, que é a origem de tudo. Então, essa bolinha de pedra acaba também, de certa maneira, agregando, né, tendo dentro de si essa Terra, que seria, então, a primeira Terra. E aí, de posse dessa Terra, dessa primeira Terra, a criança universo faz o Sol subir. É bom lembrar que o Sol é o próprio corpo
da criança universo. Quer dizer, o corpo dessa criança universo é o próprio Sol. Então, faz o Sol subir sobre essa nova Terra que ainda está dentro da pedra original, né, da bolinha de pedra. Bom, acontece que essa criança universo começa a se sentir só. E aí, ele próprio, ela própria, porque é interessante dizer esse e ela, porque a língua baniwa não tem essa diferenciação de masculino e feminino, não é? Então, por isso, tanto faz dizer ou criança universo, ou universo criança, ou a criança universo. Por isso, estou fazendo exatamente isso. Foi procurar, se sentiu sozinho, foi procurar pessoas e se dirigiu ao que os baniwa conhecem como umbigo do mundo baniwa, que tem o nome de Ipana. Na verdade, é uma cachoeira, fica já no curso final do rio Isana, que é esse rio baniwa, que fica no território baniwa hoje, na terra indígena Alto Rio Negro. Quando o Requapienipe, a criança universo, chega nesse lugar, nessa cachoeira, ele começa a ouvir, saindo de um buraco, esse buraco existe até hoje, a cachoeira Ipana, o Apui Cachoeira, também conhecida, ele começa a ouvir os primeiros ancestrais humanos saindo desse buraco. Todos os povos que existem na face da Terra saíram desse buraco. Isso é interessante dizer, porque a cosmologia baniwa, portanto, já de início não tem nenhuma exclusão. Todos lá estão, digamos assim, os nativos da América e os de fora. Na história aparecem, inclusive, os não indígenas, né? Saindo, então, desse buraco. E aí, bom, saem, então, os primeiros ancestrais humanos desse buraco Ipana. Saíram um por um, ou seja, povo por povo. Cada povo foi saindo com digamos, a sua identidade musical. Cada som, cada povo tem um som, saiu com um som próprio. E a criança universo foi, um por um, identificando cada um desses povos, né? E, na medida que foi saindo, na medida que cada povo foi saindo desse buraco, isso é importante dizer, foi recebendo o quê? Em primeiro lugar, uma terra para viver. Uma terra. Isso, cada um. Então, é impossível pensar no pensamento baniwa algum povo sem território. Isso é inadmissível, né? Foi recebendo uma língua, uma forma de comunicação. Então, portanto, junto o território e o que é importante, já as condições para viver nessa terra, para existir nessa terra, as condições materiais, as condições tecnológicas, as condições espirituais para viver nesse território. Bom, então aqui um pouquinho a imagem do que seria esse universo baniwa, né? Resumindo, são várias camadas, porque são vários seres. Isso é uma característica do pensamento baniwa, quer dizer, o mundo, o universo, sempre foi único, não é? Essa unicidade que foi falado pela Robin é muito parecido com o pensamento baniwa, é um único mundo, mas é um mundo diverso, e com muitas camadas. Esse aqui é apenas um desenho, inclusive, vertical. Mas vertical não quer dizer hierarquia, não quer dizer que um é melhor e superior ao outro, apenas são. A outra forma, quando a gente inverte isso, ele pode se tornar exatamente horizontal, não é? Que são diferentes níveis e camadas. Mas é bom dizer que são níveis e camadas que fazem parte do mesmo mundo. Não é? Não há mundos separados, existem a diversidade de mundos, portanto, é uma realidade imanente. Né? Porque, por exemplo, um xamã, um pajé, ele tem que ter a capacidade de transitar todos esses mundos. Não é possível pensar um mundo sequer que o pajé não possa alcançar. Se o pajé não alcança, porque ele não é bom, ele não é o sábio suficiente, porque no mundo baniwa tem diferentes sábios, assim como no mundo da medicina do Ocidente, né? Tem médicos bons, tem médico ruim,
Tem médico que salva, tem médico que mata. Entre os pajé Baniwa também. Então, obviamente, que o pajé bem preparado, ele tem a capacidade de andar por esses mundos todos, para cima, para os lados, inclusive para baixo. Né? É difícil dizer essa coisa do que é para cima ou para baixo, numa concepção de mundo que não é verticalizada, como é o Ocidente, que o céu é sempre em cima e o inferno é sempre embaixo. Né? Certo? Então, um pouco para a gente ter uma ideia, a representação do universo Baniwa. Bom, dito isso, um outro princípio, outra representação do mundo, que vocês podem olhar uma imagem muito simples. Cada um olha e tira uma explicação para essa imagem aqui. Né? Basicamente, dá para entender que é uma pequena ilha, e tem umas pedras, não é? A água muito calma. Isso eu coloquei aqui apenas para dizer o seguinte: para o mundo Baniwa, essa unicidade ela é muito forte, ela é muito profunda, porque nada está separado, né? Absolutamente nada. Quando o Baniwa olha uma ilha aqui, talvez muitos dos não Baniwa não enxergam nenhuma presença humana aqui, mas para o Baniwa tudo isso aqui é também humano. Então, essa pedra aqui, por exemplo, a principal, que está quase que de ponta para cima, é basicamente uma canoa. E uma canoa que tem Baniwas andando nessa canoa, está dentro, estão sentados dentro. Porque é impossível você pensar uma ilha, a água, a pedra ou qualquer outra coisa aqui sem o ser humano, digamos assim. Depois a gente vai avançar um pouco do como é que se caracteriza, é possível caracterizar o ser humano. Bom, e aí, terceira questão, então, falar um pouquinho da humanidade Baniwa. Como é que a humanidade Baniwa se caracteriza, se apresenta e, de algum modo, se qualifica? Então, nós já vimos que o Requapo Yenip, que é a criança-universo, tem outro nome que essa criança-universo depois recebe quando essa criança-universo começa a conviver entre os proto-humanos, aqueles que saíram daquele buraco. Aí ele passa a receber o nome de Yampericuli. Não é? Quer dizer, erradamente, os colonizadores chegaram, cristãos, logo compararam Yampericuli a Deus. Como eu já disse aqui, mas não tem nada a ver. Até porque ele não é o único herói Baniwa, né? São muitos heróis. Eu nunca cheguei a contar todos, porque são muitos, né? De acordo com o enredo, vai aparecendo os heróis, e é difícil a gente imaginar quem tinha mais poder, quem tinha menos poder, quem fez mais coisas ou quem desfez mais coisas, porque o enredo é exatamente isso. Né? Como eu já disse, continua sendo o corpo do Yampericuli, assim como da criança-universo, é o Sol. Dentro desse corpo da criança-universo, agora Yampericuli, existem muitos espíritos e divindades. Agora, esses espíritos e divindades têm corpos, eles não são apenas espíritos, também possuem corpos materiais, em diferentes formas, de animais, pássaros, insetos, pedras, árvores, e assim por diante. E cada espírito, cada ser, cada corpo, com a sua alma-sombra, e Danami. Essa alma-sombra, no pensamento Baniwa, você tem o ser, podemos dizer assim, então você tem, vamos dizer, uma onça, você tem a onça, mas tem o espírito sombra da onça, e esse espírito vai sempre muito na frente. O ser humano também, o espírito sempre vai muito na frente, não vai junto, vai muito antes, não é? É por isso que o bom pajé, ele identifica quando o espírito mal, quando está chegando há muito tempo. Então, ele pode atuar preventivamente para evitar que uma pessoa fique doente. O segundo aspecto importante começa quando, aí, claro, a criança-universo, o Yampericuli, quando ele começa a conviver com todos aqueles proto-humanos, aqueles seres que saíram do buraco. Então, ele começa a formar família, não é? Ele tem uma esposa, começa a ter filhos. Quando essa família da criança-universo, do Yampericuli, cresce,
começa a ter uma terrível disputa, uma tremenda disputa da família do Ian Pericoli e seus irmãos e filhos, a família do Ian Pericoli, contra os animais, pelo controle do cosmos. Então, é um processo longo de disputa, de guerra, de muito conflito entre, então, a família desses heróis, né, primordiais com os espíritos dos animais, pelo controle do cosmos. Finalmente, a família Ian Pericoli vence parcialmente essa luta, e então dá origem ao que nós poderíamos chamar hoje de Baniwas humano, ou humanos Baniwa, podemos dizer a sociedade humana do ponto de vista Baniwa. E, nesse momento, então, a família do Ian Pericoli começa a definir os critérios, as condições de existência, né, de convivência, de prosseguimento dessa sociedade humana, naquela época, a futura sociedade humana, que seria a sociedade Baniwa. Aqui eu coloquei só algumas fotos que dão ideia disso. Eu sempre... Claro que isso tem muitas discussões, mas eu vou sintetizando. Para mim, assim, com relação a essa ideia da humanidade, a grande força, a forma de a gente entender é mais ou menos isso. Quer dizer, o pensamento Baniwa concebe nada separado, como eu já disse aqui, essa unicidade, só que o propósito sempre é a busca de uma natureza humanizada, quer dizer, uma natureza que tem a presença humana, mas é também uma humanidade naturalizada, exatamente a ver esse embrincamento, né? Por isso, assim, geralmente, o povo Baniwa tem muito essas representações de máscaras de animais, que é exatamente essa mistura. Os rituais Baniwas mais tradicionais e mais fortes, poucos ainda conservam hoje, são todos com imagens, com máscaras que têm a ver com animais, porque é essa simbiose, né, entre os humanos e a natureza, digamos assim, no sentido mais amplo, né? Então, aqui um pouco... Essa aqui, inclusive, é uma imagem do Denilson Baniwa, que é um artista Baniwa, hoje bastante conhecido. Essa é uma forma como ele exatamente apresenta isso. Essa aqui é uma demonstração disso. Quase todo o território Baniwa você vai encontrar pedras com desenhos de figuras humanas, às vezes um pouco antropomórficas, mas exatamente mostra essa simbiose, né? Essa indissociabilidade entre, digamos assim, os seres humanos. A gente vai ver o que é ser humano para o Baniwa, que não tem tanta essa essencialidade que a gente tem aqui no mundo ocidental. A importância, essa aqui é a imagem, eu coloquei muito para indicar a importância do corpo. Os Baniwa, assim como muitos povos, eles valorizam demais o corpo, porque o corpo pertence à criança universo, não é? Conectada à criança universo. O que acontece é que a criança universo, que não tinha corpo, não tinha forma no mundo primordial, ela passa a ter forma e expressão no mundo humano atual. Tá certo? E a pintura corporal, o cuidado do corpo, representa esse cuidado com o tempo, o ser primordial, a criança universo. Então, por isso, geralmente, os Baniwas capricham nas pinturas. Estou falando tradicionalmente. Isso aqui não são Baniwas, tá? Só para dizer. Não são. Eu não encontrei fotos mais recentes, mas apenas para indicar, aqui são indígenas do Acre, né, crianças, mas só para indicar a importância do corpo e da pintura. A pintura, o grafismo, tudo tem a ver com essa conexão, né? Essa conexão com os tempos primordiais. Se a gente fosse falar de cada pintura, de cada risco de pintura, todo o processo de pintura do corpo, mas é o cuidado com o corpo, o lugar do corpo. E, hoje em dia, não é, as mulheres falam muito do corpo-território. Tem muito sentido isso, né? O corpo representa exatamente esse espaço, esse significado. Bom, e aí, então, já vimos que quando Ian Pericoli vence, a sua família vence a guerra contra os espíritos dos animais, ele estabelece algumas condições de humanidade, algumas condições que a gente poderia chamar aqui de necessidade, né?
Então, eu diria que na tradução para a língua portuguesa do Baniwa, não dá para dizer necessidade, mas é próximo, mas é muito mais condições, né, de humanidade, que poderíamos dizer os direitos, né, se há alguma aproximação, alguma similaridade. Em primeiro lugar, condições de existência humana. Para os Baniwa, a humanidade é uma condição, é simplesmente uma condição. Não é uma existência própria. Não, a humanidade, no pensamento do Baniwa, não tem autonomia. Não é? Quer dizer, é quase que eu sou humano por acaso. Total casualidade. Poderia não ser e posso não ser a qualquer momento. Ainda tem isso. Não é uma coisa no passado. Não é? Então, a condição é permanente. Não é uma questão dada, não é uma questão essencial. É por isso que se fala de gentes verdadeiras. Algumas traduções das próprios nomes de pessoas e de povos, é assim, gente verdadeira, pessoa verdadeira, humanidade verdadeira. Não é que as outras são falsas, é que você tem que ter a qualidade do ser humano. Porque se você perde essa qualidade, você vai deixar de ser humano. E pode ser a qualquer momento para os Baniwa, né? Você pode ser. Por isso é importante ser sempre a manutenção dessa gente verdadeira. Então, tem como qualidade, dignidade, e ser gente verdadeira, gente com qualidade, quer dizer, humano com qualidade, ele de algum modo, tem que ser por merecimento. Você tem que cumprir, eu já ouvi isso vários, do Dilip, né, ele vai falar hoje também, né, sobre direitos, deveres e obrigações. Quer dizer, para você ter a qualidade, a condição de humano, de humanidade, você tem que ser por merecimento. Não é, então, não é um dom, não é uma coisa dada, você tem que merecer ser humano. Aí, exatamente, cumprindo direitos, deveres e obrigações. Por meio do quê? Daí a importância da educação. Daí a importância da educação, né? Criança Baniwa, ainda no seio ainda na barriga da mãe, ela começa a ser educada, ela começa a ser preparada para ser humano. Porque há grande o risco de nascer não humano. Quer dizer, a criança já está gerada na barriga da mãe, mas essa criança corre sério risco de nascer não humana. É por isso que tem que ter todo um cuidado do pai, da mãe, da família, do povo inteiro. Tem que cumprir, tem que fazer um processo aqui pedagógico, educativo, para que a criança nasça humana, porque pode não nascer literalmente, né? Daí, então, é isso. Portanto, isso que eu acho que é mais forte no pensamento do Baniwa, né? A humanidade como condição, não é como essência. Como transição, quer dizer, pode ser, pode não ser, em qualquer momento. Como estado, né? Uma situação. Contingencial, portanto. A ideia da incompletude, né? Sempre está faltando, sempre precisa estar em busca. A ideia, então, da complementariedade, tudo isso tem a ver com essa incompletude. Mas, por isso, também o sonho e a utopia, quer dizer, a humanidade quase que com uma utopia. Humanidade com qualidade, que seria uma humanidade, super-humanidade, é um sonho, é uma utopia no pensamento Baniwa. E é isso que distingue dos animais. É só isso. Essa qualidade de ser humano, que tem que ser perseguido permanentemente, que torna o humano humano, em termos de comportamentos e modo de ser. Porque se descuida, então, ele não vai ser diferente de outros animais da natureza. Aí você pode falar do bem viver, porque eu não encontrei ainda outra tradução mais específica para isso, como condição, que tem a ver, então, com respeito, reciprocidade, solidariedade, complementariedade cósmica. E aqui todo esse respeito tem a ver com o mundo, com o cosmos, né? O território, como eu já disse, cada povo recebeu seu território e as condições para viver nesse território. Saberes e tecnologias. Os Baniwas têm tudo isso, né? Saberes e tecnologias. Por isso, se trata de uma civilização de 13, 14 mil anos. Nunca precisou de ninguém, a não ser suas próprias condições, né, para desenvolver sua civilização. E modos de vida sustentáveis, diga-se de passagem. Nunca ameaçaram nenhuma situação de condições de vida mais abrangente, mais substantiva. Identidade, cada povo recebeu seu território, numa língua.
coletividade pessoalizada, quer dizer, quando a gente tinha que falar de direito, esse direito é coletivo, mas há lugar importante para as pessoas. É difícil falar no universo Banil, indivíduo. Porque indivíduo é uma coisa muito de átomo, né? É muito mais pessoa. Pessoa é quase um território. Mas eu já falei, o corpo Banil, o corpo de uma pessoa Banil, principalmente o corpo de uma mulher Banil, é basicamente um microcosmo. Então, é impossível você falar de um indivíduo enquanto uma mulher. Não, é um mundo, praticamente, porque você tem um sério de sentido, um sério de significados e elementos que constituem material e imaterialmente um corpo. Principalmente de mulher, que sempre tem uma potência maior, a gente vai ver depois por que isso, né? Coletividade, então, pessoalizada, quer dizer, eu diria que, nesse caso, exigências e coexistências primordiais cósmicas têm a ver com essa presença da coletividade, né? E a ancestralidade tem a ver exatamente com essa espiritualidade. No mundo Baniwa, a ancestralidade, a ideia da ancestralidade é muito simples, que é nada mais do que memorialidade. Não tem, isso que eu estou dizendo, no pensamento Baniwa não tem muita coisa que você busca, é um pensamento muito, muito tranquilo, né? Então, quando a gente fala do nosso mundo primordial, da nossa ancestralidade, é nada mais do que memorialidade. Quer dizer, é viver a memória. Então, por exemplo, a reza de um pajé é rememorar. Ele vai começar exatamente da bolinha de pedra. Ele vai narrando, às vezes passa 7 dias narrando essa história para curar alguém. Ele vai procurar a causa da doença exatamente nesse enredo, nessa contação de história. Passa dias, porque tem que começar lá do começo, né? Lá da origem, lá da bolinha de pedra, até chegar hoje essa pessoa doente, para descobrir qual é a causa dessa doença, né? Então, essa relação é reviver a memória. Eu convivi muito tempo com a Igreja Católica, né? Quem é da Igreja Católica, quem é católico ou católica aqui, pode lembrar bem, por exemplo, o mistério da Eucaristia, né? O que é uma memória da Eucaristia? Nada mais do que a memória da última ceia de Jesus Cristo, né? Que eu diria parte da mística mais sagrada da vida católica, né? Cristã católica, é o momento da Eucaristia, que é nada mais do que revivendo a última ceia de Jesus antes de ser traído pelos bom, nem vou dizer por quem, né? Não dá para dizer. Mas então, para o Baniwa, a ancestralidade é isso. É a memória, é viver a memória. Daí a força, né, de novo, das narrativas, da história, a gente aprende desde criança esses enredos, né? Bom, eu já vou concluindo aqui, então, como eu disse, muito rápido. O que a gente pode concluir? Isso aqui é um resumo bem simples. O que a gente pode extrair disso, um pouco que eu falei, como princípio que poderíamos pensar dos direitos humanos? O que a gente pode associar? Primeiro, essa ideia, de fato, da coletividade. O que prevalece é a coletividade, mas que não desvaloriza a pessoalidade, mas não a individualidade, que, para mim, é muito diferente. O indivíduo é o corpo, né? A pessoa não é um conjunto, né? Essa ideia, de novo, de corpo como um cosmo, um microcosmo, é um pequeno mundo. Então, essa ideia, então, do coletivo pessoalizado, quer dizer, não existe a coletividade sem as pessoas. Por isso, as pessoas no mundo Baniwa são muito valorizadas. Cada um com sua característica, com seu perfil, com sua potência, com sua força, com sua capacidade, mas cada um mesmo. É impossível pensar a coletividade Baniwa sem a importância de cada pessoa. Primeiro, claro, esses princípios, eles são perspectivados como universais. Ele é projetado para o mundo, mas considerando as especificidades e as diferenciações. Ora, quando os humanos, na sua diversidade, saíram do buraco de Pana, lá do umbigo do mundo, a diversidade estava toda lá, completamente especificada. Até, gente, em termos do material para lutar, para sobreviver. Claramente. Vou dar 3 exemplos apenas nesse caso, né?
Os Baniwa receberam o quê para poder trabalhar e sobreviver? Um conhecimento, um domínio de caça, para caçar comida, mas para a guerra também, para se defender, que é a zarabatana. Não é? Os Baniwa são especialistas em zarabatana e dominam a arte de veneno. Então, as flechadas de zarabatana Baniwa são todas envenenadas, com a potência de matar qualquer, até... Bom, no território Baniwa não tem elefante, mas se tivesse, seria capaz de preparar o veneno para derrubar um elefante. Mas a anta, coitada, né, é uma vítima fácil com essa tecnologia do veneno com a zarabatana. Os tucanos receberam arco e flecha, exatamente, né? E, segundo a própria narrativa Baniwa, os brancos receberam, nesse momento, a capacidade da arma de fogo. Há uma explicação do uso do metal e de outros elementos. E assim por diante. Então, cada povo foi recebendo as condições materiais e imateriais para viver. Por isso, então, quer dizer, há uma projeção universal desses princípios, mas considerando exatamente essa unicidade, mas com a diversidade. A partir, então, desse pensamento, percebe-se uma total indissociabilidade dos direitos humanos dos direitos da natureza. Isso há uma mistura, uma simbiose. É muito difícil para os Baniwa trabalhar essa ideia dos direitos humanos só dos humanos, separado da natureza. Aliás, me parece que é o nosso maior desafio nos tempos atuais, não é? A gente está falando aqui da natureza, que na tradução para a língua Baniwa seria universo, cosmo, mundo, e assim por diante, né? Já vimos aqui essa unicidade do mundo, mas é um universo com a sua diversidade, até porque tem camadas, tem níveis, mas tudo num mundo único, né? O que gera disso é que o Baniwa é literalmente ligado, eu diria, umbilicalmente à natureza. Daí, então, essa ideia de pertencimento e a confiança na natureza. Então, para mim, duas ideias que são fundamentais nessa organicidade, né? Pertencimento, os Baniwa se sentem pertencendo à natureza, parte da natureza. A natureza não é uma coisa só que eu estou, não, eu sinto, eu pertenço diretamente. E daí a ideia da confiança na natureza, né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos lá na UNB, que é curioso, né? Os Baniwa, por exemplo, têm tanta confiança na natureza, por isso que eles não se preocupam em ter geladeira até hoje, né? Porque não precisa guardar nada em geladeira. Para o Baniwa, onde é o melhor lugar para guardar coisas? Na natureza. O peixe precisa ser guardado no rio, deixa lá. Todo dia eu vou lá, caço e pesco. A caça, onde tem que ser guardado? Na natureza, na floresta, que é o melhor lugar, né? A geladeira, o freezer, não é o melhor lugar para guardar, nesse sentido da relação, né, com a natureza. Podemos, então, dizer que a ordem que predomina é mesmo a ordem cosmopolítica, né? Quer dizer, aonde é o conjunto que rege. Se podemos pensar uma orquestra que rege essas possibilidades de existência, essas condições de existência humanas e não humanas, é dessa ordem do conjunto, né? Que eu estou chamando aqui de cosmopolítica. E é essa ordem cosmopolítica que permite equilibrar, manejar e sustentar o único mundo. E tem que sustentar um único mundo porque só existe ele. Que não no pensamento filosófico, mas no pensamento geral, no Ocidente, esse é um grande problema. Ninguém quer cuidar muito dessa terra, desse mundo, não é? Porque todo mundo acredita que tem outros mundos. Eu vou mesmo ou para o céu ou para o inferno, então eu não preciso desse mundo, já que o meu fim não é nesse mundo. Não é? Então eu aposto, ou vou para o céu ou vou para o inferno. Então, para que cuidar desse? Aqui é só passageiro, né? Eu mesmo, no mundo católico, sempre ouvi desde criança, esse mundo terreno aqui é só uma passagem, é só uma transição de curta duração. A longa duração é o céu ou é o inferno. Então, para que cuidar de um lugar que eu só estou como viajante, né? E de curta duração? Aqui não, tem que cuidar desse mundo porque é o único mundo, né? Então, acho que completamente... E esse é o papel, de certa maneira, dessa humanidade mais qualificada, né? Então, assim,
já acabou aqui a apresentação, mas é só para dizer, finalizando mesmo, de que, então, trouxe aqui alguns aspectos mais gerais, até em função do tempo, mas isso aqui é uma narrativa, né? Se fôssemos detalhar cada etapa, mas quero concluir provocando, né? Me perdoem que eu vou desapontar, principalmente aqui as mulheres, né? Nesse enredo dos conflitos, a última etapa da família do Ian Perricoli, ele, filho e 2 irmãos, ele travou com as mulheres, Baniwa. Sabe? Se a primeira guerra grande foi com os animais, com os espíritos animais, a segunda foi com as mulheres. E, de novo, a família Ian Perricoli, seu filho e 2 irmãos, venceram essa batalha. Então, assim, o mundo Baniwa explica por que aquilo que os não indígenas chamam de, sei lá, patriarcado, machismo, que não dá para traduzir isso nesse pensamento. Só que tem uma contradição. Se a família Ian Perricoli venceu a batalha com as mulheres, Baniwa, mas, de novo, esse vencer foi absolutamente relativo. Absolutamente relativo. Assim como foi também, né, na primeira semi-vitória. Não é? Por quê? Porque a única coisa que os homens ganharam foi o direito de... Bom, o direito, a obrigação, o dever, não sei muito como, o direito de dirigir cerimônias. As mulheres não dirigem cerimônias, são os homens. Acontece que os homens só organizam cerimônias, mas quem prepara o veneno são as mulheres. Então, vocês podem tirar as conclusões disso, né? Quer dizer, enquanto os homens estão lá bebendo, dançando, se as mulheres têm alguma má intenção, estão lá preparando o veneno. Então, são contradições dessas limitações, porque estamos falando, de fato, de um pensamento que não vai pela lógica do absoluto, da completude, não existe isso, né? Então, não há essa conformação como se, em muitos aspectos, encontramos no mundo ocidental, né? Então, eram um pouco essas primeiras provocações que eu estou trazendo aqui para o nosso grupo, né, Florentino? É a primeira vez que eu faço um pouco esse exercício aqui, embora tenha alguns textos, mas é também difícil para esse tempo aqui trazer alguns aspectos tão profundos, tão importantes, mas eu diria que conhecendo, inclusive, e lendo, né, estudando outras cosmologias indígenas aqui da América do Sul, talvez o do mundo Baniwa é o mais fácil de compreender a sua lógica, embora nem sempre o significado, o sentido dessa lógica de organização do pensamento Baniwa. Muito obrigado, Dila. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro eu quero cumprimentar aqui os mais velhos, né, como se diz, um grande amigo, parente, o Almires, o Jersey, que eu tenho aprendido sempre a cada fala deles, cumprimentar também o Edson Caiapó, cumprimentar tantos outros parentes que passaram nesses encontros e em tantos outros encontros nessas andanças que nós fazemos por aí. Também falando dos antigos, queria cumprimentar 3 professores de filosofia com quem aprendo ou pelos escritos, ou pelas falas, ou pela capacidade de organização, começando pelo Florentino, que é uma amizade fraterna que eu desenvolvi por intermédio de outro grande amigo, e isso, para mim, é um motivo de muita alegria, poder vir aqui na instituição de filosofia que eu aprendi a respeitar quando lia os escritos de outro professor, que é o professor Jean Coia. Para mim traz muita alegria quando eu lá na FEFELESH lia seus textos e aprendia. Outro grande amigo que eu desenvolvi aqui é o querido Dilipe, também uma pessoa fantástica, de um conhecimento genial. Bom, aqueles que estão ouvindo a tradução aqui, gentilmente feita, eu queria explicar que o Brasil tem um prato típico que, se vocês não conhecem, chama-se feijoada. Esse prato típico, ele é bem servido. Ele vem numa cumbuca e aí tem uns pedaços de carne. Tem vários pedaços de carne, junto com o feijão. Aí tem a couve,
tem um arroz, tem um torresmo, que é a gordura frita, enfim, uma série de apetrechos nesse prato chamado feijoada. E o que aconteceu agora nesse período da tarde? O professor Almires e o professor Gersey se serviram antes. Eles foram lá, olharam a cumbuca e pegaram a carne, pegaram a couve, pegaram o arroz. E para mim está sobrando ali talvez só um pedacinho de laranja mesmo, que é o que eu vou fazer, eu vou falar mais dessa parte aqui, porque, como eu disse, a fala deles é uma fala enriquecedora e engrandecedora. Já começo numa problematização, que é a problematização da modernidade, da filosofia eurocêntrica, que é a da unidade. E aqui é o que me pega. A unidade em uma universidade é o que se busca muito na filosofia. No direito, que é minha área de concentração, não é diferente. O direito buscou unidade na antiguidade, falando que a unidade estava nos deuses ou na natureza, a depender da época e do pensar. Na Idade Média, em Deus, mas o Deus cristão. Na Idade Moderna, a unidade foi posta na razão. E essa razão desemboca no cientificismo e em debates filosóficos no Círculo de Viena, em que algumas figuras importantes participaram. No campo do direito, talvez até para o desdobramento dos direitos humanos, um sujeito chamado Hans Kelsen. Hans Kelsen vai trazer a unidade do direito. E ele precisa trazer a unidade do direito, porque se o direito não tiver unidade, a unidade não estará em uma ciência autônoma, estará na sociologia. A sociologia flerta aí muito com o direito, tanto é que o direito é chamado ciência social aplicada. E luta-se por uma unidade. Hans Kelsen vai fazer um corte epistemológico, trazendo que o objeto próprio do direito é a norma, e ponto final, mais nada. Seja essa norma qual for. Essa norma, em 1934, tinha, num escalonamento, algo que dava unidade, que era a Constituição. Junto com o pensamento de Hans Kelsen, surgem outros pensares, como o do Carl Schmitt. Carl Schmitt que dá a esteira, dá a forma para a Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial, ela vai ter uma defesa, uma estrutura de defesa em um tribunal político, que é o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal Político de Nuremberg, porque ele não é um tribunal jurídico, porque se jurídico fosse, todos ali deveriam ser absolvidos. Porque existia estrutura de unicidade normativa para justificar a absolvição dessas pessoas. É nesse período que me parece que existe um grande debate a respeito da construção dos direitos humanos eurocêntricos, em que Hannah Arendt nos trará entre o passado e o futuro a inexistência do presente, pela quebra da tradição, da transferência, da traditio. E essa quebra de transferência, essa quebra de transição, de transmissão, nos gera necessidade de debates, a fim de se construir direitos universais, ou que tendam a ser universais, direitos humanos, e a construção de cúpulas e de organizações de nações que se unem, com uma estrutura que não se suporta, não se sustenta mais nos dias de hoje, que é o tal do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O mundo depende de 5 países que têm poder de veto. O mundo pode ser vetado por 5 países. É uma estrutura que não se sustenta mais. É uma estrutura que não tem mais espaço. Então, em 1948, final da década de 40, nós temos esta construção. E esta construção vai buscar unidade. Hans Kelsen vai buscar a unidade da sua estrutura de pensar naquilo que se chama imperativo categórico, que é a inspiração do seu pensamento, para construir a norma hipotética fundamental. E a norma hipotética fundamental fecha o sistema da teoria pura do direito em uma unidade.
Essa norma não é posta, ela é pressuposta. E notem, um austríaco, uma guerra chamada mundial que acontece na Europa, que se debate todo o sistema de segurança mundial, deve ser debatido num país chamado Brasil. Nós temos uma triste classificação de Constituição. Constituição. As constituições, a nossa Constituição Federal, ela pode receber a classificação de formal ou material. A Constituição material é aquela que tem matérias tipicamente constitucionais. A Constituição formal é aquela que não deveria estar nas constituições, mas já que está, ela tem forma constitucional, mas não é matéria constitucional. Então, o que é uma matéria constitucional? Forma de governo, formas de Estado, sistemas eleitorais. Isso é uma Constituição material. E o que é uma Constituição formal? A juízo dos comentadores, os direitos indígenas. Portanto, no universo da classificação das constituições, nós não somos essenciais. Nós somos formais. Por estarmos na Constituição, somos constitucionais. Não somos obrigados a estar na Constituição. Só que o pensamento indígena é algo que merece respeito e que muda esta visão única para uma visão plurívoca. Nós falamos de uma universidade ou de uma pluriversidade? A pluriversidade consiste na possibilidade de compreender estas formas de pensar que estão sendo trazidas aqui. Não dá para dizer que somente a cosmopercepção indígena, e eu tenho substituído a terminologia cosmovisão por cosmopercepção, porque a percepção é mais ampla do que a visão. Mas também tem outras formas de se perceber. E me parece que existe uma luta para que não se perceba. Uma luta para que não se entenda. É curioso porque as pessoas costumam falar assim, e agora com a inteligência artificial? Isso é uma preocupação de quem acredita que só exista uma inteligência humana, que é a inteligência eurocêntrica. Se existem tantas outras inteligências como a própria inteligência indígena, me desculpem, não há com que se preocupar. A inteligência artificial tem que servir, como disse o Almires, usando drone para ver quem está garimpando a terra. A inteligência artificial tem que ser aliada de outras inteligências. Mas ela pode criar um projeto de superação. Mas essa é a preocupação, muitas vezes, de quem detém o poder e quem detém a narrativa. Quem detém o poder e a narrativa tem medo da superação. Quem não detém o poder e é oprimido, talvez não se sinta tão ameaçado do que esses que detêm. Os oprimidos são encorajados, porque dioturnamente lutam. Aqueles que não conhecem muito o Brasil, há um militante, por assim dizer, dos direitos humanos, que é um padre. Ele se chama Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, eu tenho a alegria de ser advogado dele há 10 anos, atuando junto e atendendo os irmãos em situação de rua. E o Padre Júlio diz isso. Ele diz, a derrota é certa. Mas se nós não estivermos lá, a derrota será mais rápida. Eu sei que eu estou indo para uma derrota, mas eu preciso guerrear, eu preciso resistir, eu preciso lutar. E isso é uma outra forma de perceber o modelo de vitória, inclusive. Porque cada pequena vitória é uma grande conquista. E isso é necessário de se compreender na cosmopercepção indígena. Bom, eu falo de uma pluriversidade, de uma pluralidade, mas como tentar, então, fazer um exercício, não diria eurocêntrico, mas científico, de pensar 274 etnias
aliás, mais de 300 etnias e mais de 270 línguas. Como pensar unidade? É possível pensar unidade? Talvez exista um elemento que dê unidade a tudo isso. E esse elemento é algo que o Almires já prenunciou, que é a terra. Mas não é só o elemento que o Almires prenunciou, mas também o elemento que o Gersey é referência nacional, que é a educação. E para além disso, a saúde. Mas você só tem educação se você tiver terra. E você precisa educar as gerações que quem tem terra tem educação. Em especial, em um país com traços historicamente coloniais de exploração e não de povoamento. O Brasil, com seu histórico de colonização, de exploração, que não veio aqui povoar, veio explorar, escraviza a população indígena, e por isso chamada população originária, e traz a população negra para cá, e escraviza a população negra. Quando, da chamada abolição da escravatura, seja lá o que isso for, em 1888, houve uma abolição da escravatura, e esta abolição nos dá a condição, em tese, de livres, mas não de cidadãos. Ao sermos libertos, não ganhamos cidadania. As nossas carnes são lançadas na sociedade. No Brasil, há uma cantora chamada Elza Soares, e ela diz, em uma de suas canções, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E eu complemento, a carne sem valor do mercado é a carne indígena. E por quê? Porque não querem nossa carne, querem nossas terras. E por isso nossa carne não tem valor. E os grupos mais assassinados no Brasil não são os jovens entre 16 e 25 anos negros periféricos, são os jovens indígenas que vivem em seus aldeamentos. Para se ter uma ideia, nós tivemos nos últimos 10 anos 30 assassinatos de quilombolas, líderes quilombolas. Só em 2019, nós tivemos mais de 300 assassinatos de líderes indígenas. Portanto, há uma clara luta e resistência pela terra, pela busca da terra. Nós, considerando esta mãe, aqueles que não são nós, considerando ela dinheiro. E querendo mexer nessa terra. E é preciso compreender algo que o Almires falou nos nossos seminários de preparação com relação à nossa mãe. Você imagina um rastelo passando na terra? E eu não me esqueço, é uma imagem marcante isso. Imagina um rastelo passando numa terra, agora pensa que aquela terra é a carne da sua mãe e ela está sendo rasgada. Imagina a carne da sua mãe sendo explorada com a mesma cultura alimentar, anos e anos, sem ter nutriente naquela terra. E nós não podemos ter a disfarçatez de acreditar que está tudo bem. E a percepção indígena está ligada à dimensão de natureza, como disse o Gersey. Se nós não percebemos a natureza, não há que se questionar. Foi questionado a respeito do pensamento hegeliano aqui. Hegel tão abstrato, mas tão abstrato, que não se aproximou da realidade de alguma maneira. Aliás, há um teórico constitucionalista, eu acho que é o Ferdinando Lassalle, que vai dizer isso. Quando a Constituição não se aproxima da realidade, aquilo é um amontoado de papel. Quando nós não entendemos a natureza e o que a natureza diz, não há que se pensar. Então, um dos grandes questionamentos que o Florentino traz para o Gersey, para o Almires, para mim, para o Edson, para um monte de gente é: há uma filosofia indígena? É evidente que há. A grande questão é que os pressupostos universais que nós buscamos estão numa unidade que verdadeiramente nos une, que é a terra.
Então, nosso ponto de partida é um ponto de partida distinto ao da percepção filosófica clássica que nós estudamos. Mas é possível, a partir desse ponto de partida, e numa concepção, eu não sei se seria esse termo, metafísico, mas ancestral com certeza seria, perceber essa unidade e partir disso. Então, quando nós pensamos em filosofias indígenas, são muitas, mas a unidade está na terra. E a terra é constantemente explorada e é objeto de discussão constantemente. Novamente, me reporto àqueles que não acompanham a temática brasileira, mas há uma discussão a respeito de marco temporal. Estamos agora passando por uma guerra que 3 dias de Covid dá o que morreu até agora de pessoas nesse conflito. Ah, mas são inocentes. Sim, os que morreram de Covid também são inocentes. 3 dias, eu falo 19, 20 e 21 de março de 2021, ou 20, foram os 3 dias de maior quantidade de morte, que foi 4.200 num dia, 4.100 no outro, 4.100 no outro. Só aí já dá mais de 12 mil mortos em 3 dias de brasileiros neste país. E nós não conseguimos nos sensibilizar quando nós totalizamos mais de 700 mil mortes por conta de uma doença. E uma doença que foi prenunciada. Uma doença que nós, de alguma maneira, já sabíamos que viria. A semana retrasada, eu estava em Manaus. O Brasil, ele gosta de dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Se a Amazônia é o pulmão do mundo, Manaus está com um sério problema de respiração. Eu fiquei assustadíssimo. Eu fui ministrar uma aula em Manaus, chego lá, desembarco. A recomendação já na aeronave era: bebam água, hidratem-se, tomem cuidado com a qualidade do ar. Além do calor, o ar estava seco, o que não é normal neste lugar. Me alojam em um hotel, fico nesse hotel, de madrugada eu começo a passar muito mal. Passar mal fisicamente, ter refluxo. Eu desço para pedir isto, bem vital, chamado água. O mesmo elemento que negaram os Yanomamis no governo anterior. O mesmo elemento. Eu fui o jurista que fez o parecer na CPI da Covid-19, denunciando o ex-chefe do Executivo Nacional que houve genocídio contra os povos indígenas. E diziam que não era genocídio porque não tinha um elemento para provar. Portanto, era crime contra a humanidade. Logo no começo desse ano, quando se vê os memorandos negando água ao povo Yanomami, é mais claro do que nunca que sim, ao se negar o bem vital de alguém, houve a prática de genocídio contra os povos originários. Pois bem, quando eu desço para comprar isso, água, para poder beber, a moça do hotel me diz: não, acabou. Tinha uma geladeira e vendemos todas as águas. Não é que ela estava querendo vender com ágil, vender mais caro, não tinha mais. Falei, mas ali tem um lugar que vende, é 24 horas. Então eu saio para comprar. Quando eu saio, eu não consigo respirar. Quente, abafado, um ar, uma névoa, e eu volto para o quarto, sem tomar água. Está doente. O Brasil está muito doente. O mundo está muito doente. E nós não podemos falar desse aumento de temperatura com naturalidade. Nós precisamos entender que a conversa do elevador, aqui no Brasil nós temos muito isso, de falar, tá calor, né? Tá calor. Deixou de ser conversa do elevador. Virou uma conversa climática. E pensar no clima é pensar na natureza, e pensar na natureza é pensar na nossa mãe. Se nós continuarmos a fazer o que está sendo feito com a nossa mãe, de desmatar, de queimar,
de maltratar, não tenham dúvida. Essas queimaduras, elas não vão ser de 3º grau, elas vão ser de 4º grau. Elas vão realmente cobrar a sua fatura. Nós estamos postos num momento muito difícil. E é preciso decidir. Mas não só na academia, é preciso decidir como governo. Há um trabalho muito importante de direito ambiental que se inicia assim. Direito ambiental é defender o meio ambiente. Sustentabilidade é outra coisa. Nós estamos aqui para falar de necessidades, e eu achei riquíssima a fala da professora Robin, não é isso? Robman. Achei riquíssima a sua fala, professora, exatamente nessa perspectiva de necessidades. Eu não diria nem mais que nós temos necessidades, nós temos desesperos. E esses desesperos não estão sendo percebidos. Nós precisamos verdadeiramente convencer aqueles que podem decidir que é preciso tomar uma medida. Nós estamos chegando no limite da decisão. Porque se a decisão não for tomada e só protocolos e apertos de mãos forem feitos, não se garantirá o direito da natureza, consequentemente os direitos humanos e necessariamente nossas necessidades. Eu fiz um texto em que eu problematizo um pouco essas determinações que são feitas a respeito de nós indígenas. Primeiro, que são aqueles que não são indígenas que nos determinam, que julgam. É curioso porque não vê nenhum indígena aqui com cocar na cabeça falar. Não é o cocar que te faz indígena ou não. Se assim o fosse, aquele que usa calça jeans e toma Coca-Cola vira norte-americano, né? Mas não. Se você determina que eu sou índio, eu determino que você é invasor. Se você determina que somos todos iguais, eu determino que sua diferença é a ignorância. Se você determina que somos da mesma raça, eu determino que você luta para ter pedigree. Se você determina que só é índio quem usa cocar, eu determino que o branco só vê escravo quem não reflete sua igualdade. Se você determina minha subalternidade, eu determino que oprimidos não sonhem em ser opressores. Se você determina que a terra é plana, eu pergunto de que lado da borda você irá pular. Se você determina que tem muita terra para pouco índio, eu determino que o Brasil tem mais gado do que gente. Se você determina que produzimos alimentos para 1,3 bilhões de pessoas no mundo, eu frustro-me em saber que mais de 30 milhões de brasileiros passam fome. Se você determina que eu respeite o seu Deus, eu determino que será respeitado quem respeita meu Neanderu. Se você determina que Exu é do inferno, eu determino que o inferno é invenção sua. Aos vermes que determinam que um vermífugo mata vírus, eu determino que a vacina é eficaz. Em suma, eu determino que sobre nós você não determina nada. Muito obrigado. Bom, obrigado, Gerson, obrigado, Álvaro, por essa... Alô? Desliga isso. Alô? Alô? Sim. Alô? Alô? Obrigado a vocês dois por essas duas intervenções fundamentais, né, fortes, importantíssimas nesse momento, né? E nós temos ainda alguns minutos para perguntas, e eu quero começar fazendo uma problematização, colocando uma questão para o Gerson, e depois para o Álvaro, acho que vai aparecer outras questões, mas a minha é direta ao Gerson, mas Álvaro, você pode comentar também. Tem a ver também com a pergunta do Oswaldo, tem a ver com a resposta do Almires, e tem a ver com a sua fala no nosso último seminário.
quando você disse que para os Baniwas não tem este e outro mundo. Não sei se você se lembra. O mundo é esse e não tem outro. Ou seja, na perspectiva Baniwa, ou seja, a perspectiva Baniwa se distancia radicalmente dos pressupostos fundamentais da tradição filosófica ocidental, no sentido que não há essa separação entre esse e outro mundo, entre duas cidades. Você poderia comentar essa não existência de dois mundos, ou seja, ou afirmação, entende, assim, da radicalidade deste mundo, e gosto muito de um termo que o Dilip usa, que é o termo estimundismo. Ele fala de estimundismo e outro mundismo, ou seja, uma concepção que trabalha com a perspectiva de dois mundos. Então, aí tem esse mundo, e a afirmação desse mundo ele chama de estimundismo, e a afirmação do outro mundo, outro mundismo. Mas se não tem essa cisão, esses dois termos se perdem. Então, essa dicotomia entre esse e outro mundo, ela se perde. Só para você comentar rapidamente essa não existência da separação entre esse e outro mundo, os Baniwas, que parece existir para os Guarani, que é fundamental para a perspectiva cristã e para outras tradições do planeta todo, mas que eu fiquei chocado quando você disse isso no último seminário, né? Os Baniwas não tem outro mundo, só tem este. Não, é simples. Acho que é só relembrando o que eu disse, né? Quer dizer, o mundo Baniwa está organizado dessa forma. Você tem, na origem, aquela bolinha de pedra que leva ao buraco da cachoeira, que é o Ipana, e tudo que se possa imaginar que existe, essa coisa de existência, saiu desse buraco. Está nesse buraco, ao redor desse buraco. Então, só é possível ter qualquer tipo de existência a partir disso. Ponto. Segundo lugar, como eu já disse também, só reafirmando, no pensamento Baniwa não existe a figura de que tem o maior poder. Isso não existe. Então, não tem essa figura de divindade, de Deus, né? Existem os espíritos, mas tudo tem espírito. Inclusive essa garrafa de água tem espírito. Literalmente, tudo tem espírito. E as camadas, elas são camadas acessíveis, como eu já disse aqui. Basta você se preparar, estudar, aprender rituais, aprender processos de transição. Vão dizer que o mundo Baniwa tem 8 camadas nominadas. Cada camada dessa tem um nome. Não dá para dizer para cima, para baixo. Isso você pode colocar horizontal, vertical, como é que chama essa perpendicular? Tudo está conectado. Essas camadas, elas são completamente acessíveis, então, com o mínimo de domínio de acesso. É claro que nem todo mundo tem acesso, mas eu posso ter acesso desde que eu estudo, desde que aprendo, desde que eu pratico os rituais, não é? Existem vários rituais que me permitem o trânsito em todo o espaço. Eu dei o exemplo claro do pajé. Não é? O pajé circula esses oito camadas. Não é? E ele tem que transitar, como eu já disse. Porque se ele não transitar, ele não vai encontrar cura. Porque ele vai encontrar cura em um dessas 8 camadas. O provocador de qualquer doença tem que estar localizado nessas 8 camadas. Não pode haver outra camada. Senão, a vida seria impossível. Se tivesse outra camada ao outro mundo não acessível, não poderia ter vida. Entende? No pensamento banístico, eu estou dizendo, ele é muito profundo, mas ele é muito objetivo. Ora, se tem outro mundo que não acesso, então eu não posso existir. Porque tem um outro mundo que me nega, porque eu não acesso. Então, eu só existo porque eu estou nesse mundo em que eu tenho acesso e eu tenho certo ponto manejo, certo controle, certo equilíbrio. E aí eu te afirmo que, definitivamente, no pensamento Baniwa não tem outro mundo que não seja acessível
pelo ser humano, ou pelos não humanos também. Entende? É curioso isso. Por isso, para mim, sempre foi muito, muito estranho o pensamento ocidental, principalmente o cristianismo, né? Que tem os três mundos, o céu, a terra e o inferno. Aliás, só que quando eu era jovem, mas eu não sei para onde o ocidental cristão mandou, porque quando eu era criança, ainda tinha o purgatório, desapareceu, né? Não sei. Não sei, ninguém mais fala do purgatório, né? Acho que o Álvaro comprou, né, privatizou o purgatório, está com ele guardado em algum lugar. Entende? Mas isso é muito claro. Você tem, claro, o diferente mundo, como eu já disse aqui, dos bons espíritos, dos espíritos nobres, dos espíritos valentes, do espírito dos mortos, o espírito dos peixes, espírito dos piores peixes, dos piores espíritos, né? Não tem essa figura de demônio, são os espíritos. Você tem, então, os heróis. A película é apenas um deles, mas eles têm 2, 3, 4, depende, que estão no mesmo nível. Entende? E é curioso a gente pensar porque o mundo banil é assim. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito, muito distante desse pensamento que procura sempre o ideal, né? É curioso, isso que, para quem acha que é ocidental, o pensamento do mundo banil é muito estranho. Porque, assim, o mundo banil não tem nada de... eu, às vezes, eu fico chocado. Claro, a partir de outras perspectivas, mas, às vezes, até alguns jovens banil estudando, né, essa coisa do mundo, aí eles começam a falar coisas que não têm a ver com o mundo banil. Quando falam, não, nós banilas, nós vivemos num território preservado porque somos do mundo da harmonia. Eu já fico furioso, porque eu não encontro um pingo de harmonia no mundo banil. Nada. O mundo banil está assentado em absolutamente caos e desordem o tempo inteiro. Sempre. Sempre, sempre. Se há alguma coisa, podemos dizer, perene no mundo banil, é o caos e a desordem. O tempo todo. Então, qual é o papel do humano qualificado, sábio? Exatamente equilibrar essa tensão. O papel do pajé, que aí o pajé, o xamã, representa exatamente o ser humano qualificado, digamos assim, com aquelas qualidades que eu falei, é o tempo inteiro fazer esse equilíbrio. E o xamã sabe, ele tem que fazer isso diuturnamente. Às vezes ele faz mais isso dormindo, exatamente os sonhos. Os sonhos, eles vão longe. Daí as máscaras que eu apresentei têm símbolo. Quer ver? O que os grandes xamãs sábios usam, máscara real e máscara simbólica, espiritual. Geralmente é onça, daí o que apresentei para vocês, né, do Denilson, é uma máscara basicamente de onça antropomórfica, e de gavião, porque são os 2 animais do mundo banil, são os mais ferozes. Ferozes não, são os que melhor se defendem, não é? Então, isso é muito interessante. É por isso também que a vida banil é muito simples, gente. É viver com a natureza. É viver no ritmo da natureza. É, como eu disse, viver confiando na natureza, que é o único lugar que ele tem. Se você me pergunta, banil morre e vai para onde? Para nenhum, continua aí. Você vai continuar com o espírito vai continuar, o espírito não morre. Não é? Por que os Yanomami, quando morre alguém, eles incineram, fazem o mingau e comem a cinza do parente que faleceu? Para continuar com o espírito junto. Continua junto. O que morreu só perde o corpo, o espírito continua. Agora, continua aqui, ele não vai para lugar nenhum. Ele continua aqui na Terra, aqui nesse mundo aqui, entende? Então, essa ideia, né, da morte, do incinerado, tem a ver muito com isso. Não é? Eu achava muito estranho o mundo branco quando veio, claro, com o cristianismo, que agora tem céu. Né? Depois me tornei um militante. E é claro, fui ler um pouquinho do marxismo, né? Digo, caramba, tem todo sentido, né? Se criou esses mundos só com fuga desse mundo, né? Quer dizer, se
Se eu não aprendo a lidar com esse mundo, eu tenho que ter uma válvula de escape, eu tenho que ter uma fuga. Com certeza o Elon Musk agora está criando a sua fuga, né? Marte, Júpiter, não é? Mas e quem não tem nave para ir para Júpiter né? Para Marte? Aí cria um mundo, sei lá, sei lá, com a ideia do céu, não é? Isso não tem nada a ver, não é? Um dia até conversei com o Almires mesmo sobre essa ideia do Terra Sem Males, porque para mim, para o mundo banil, é completamente estranho essa ideia de ter algum mundo sem maldade. Pelo menos perguntei dele se a tradução era correta, porque isso, de fato, no pensamento não tem absolutamente nada disso, de que tenha um mundo, assim, um mundo ideal. Não existe. Só existe esse mundo, e esse mundo é de caos, na perspectiva banil, do começo ao fim. Daí a missão dos humanos e não humanos é exatamente esse equilíbrio, é buscar o equilíbrio, esse diálogo, daí o respeito, a complementariedade, a reciprocidade, a solidariedade entre todos os seres, todos, porque o mundo banil é assim, é literalmente todos. Você pode ter o menor bichinho que tem na Amazônia, é o pium, vocês conhecem, já ouviram falar, o pium é um bichinho quase invisível que fica, né? Sei lá, picando a gente, não consegue enxergar, mas ele tem o seu espírito e é poderoso. Ele pode até destruir o seu mundo pessoal ou do povo se não cuidar desse diálogo com esses animais. E aí a sabedoria ensina como fazer isso. Os próprios deuses, Iampericuri, Zuri, Calífere, tem vários outros que fazem parte desse mundo dos heróis. Ele é como estou dizendo, eles são praticamente mortais, eles não são imortais, eles não são poderosos. É muito interessante, né? Quando eu lia a história do Gênesis, toda a criação do mundo ocidental judaico-cristão, e lia e aprendi desde criança, né, a criação do mundo banil, eram completamente diferentes, né? Porque lá no Gênesis, Deus bastava, faça-se isso, se fazia, né? O Iampericlo, coitado, passava tempo tentando criar uma criatura, digamos assim, uma montanha, e vinha o irmão dele, destruía tudo, literalmente. Entende? Era o tempo inteiro isso. E continuamos no mundo banil hoje. Uns heróis equilibram, outros destroem. O tempo inteiro, porque a desordem é a ordem, né, de certa maneira, mas o que tem que funcionar é essa ideia mesmo da cosmopolítica, ou seja, da política de todos. Você não pode desequilibrar, não pode excluir nenhum ser, porque ao excluir um, pode ter enormes problemas sérios. Nosso tempo está bem, nós estamos atrasados nessa parte da tarde, mas tem mais uma pergunta, então eu proponho que a Robin faça a pergunta dela e que depois vocês respondam e que a gente encerra a parte de vocês, tá bom? Robin. Thank you so much for you two insightful, inspirational, and passionate talk. I appreciate a great deal. It's almost feel like eye-opening experience. I have two questions. One is practical, one is theoretical. For the practical question for second speaker, seems you are calling for some action, seems people's life in danger in Amazon with the water as this. So it seems like we need to do something. So here's my question. Has United Nations been informed these issues you're talking about? And also, could we, like I know I've been actively participate United Nations Network for Sustainable Life. So next year they have futures. They have a big event called the Futures of Humanity. It could be you come up something and we present it to United Nations. Is that possible? You know, we need some sort of work, like awareness at least. So our power and it's very limited, but maybe we can make some noise
at least to write something, to present something. So I'm happy to be part of that. So I can present to like president of United Nations Network for Sustainable Development. His name's Jeffrey Sachs. I don't know, he teaches in the Columbia University, but also it's economist. But so he's very active. So that's the practical question. If I can help something, I'm happy to do it. And so then another question is theoretical. So theoretical from both of your presentation, I feel it's so close to the Tao. You know, it's just the Tao shared the same vision, same ideas. Everything has a spirit, and we close to the nature. We are all this, nature is our home. All this, right? So the more I listen to it, the more I just feel like this is a Tao, just like Professor Valentin also talk about that. But theoretical speaking, okay, here's the differences. So for first speaker, I'm wondering, you always have mask, animal mask for humans to wear. The Tao also feel like a close to the human, close to the animal world, but they imitate animals' actions. For example, all the martial arts movement is from animal, monkeys, orangs, tigers, and the bears. So all that. So I'm wondering, what does a mask, animal mask, symbolize in Baranoa, the practice? But for the second speaker, I also have a theoretical question. Clearly, you already point out the European way to think about the world, to think about the reality is problematic, right? So they get something not right because you universalize this entire world and leave out the nature. So, and then Tao and the indigenous people, we have these rich ideas about the reality. So my question would be, what we can do? What's the next step? So the question is some sort of philosophical framework we need to come up? We can't just say, oh, we have a rich tradition, we are wonderful, but so what? Right? We have a wonderful story, but what we should educate the next generation, our children, our grandchildren, next generation, they learn something and they're doing better and they change the world. So I don't think just to celebrate our diversity is enough. We need constructing some conceptual work. So if that is the case, what will be? What should we do? Like conceptual concept, what the concept should be discussed? You know, what kind of work can be done? Is reasonable and also is coherent, valid? You know, we're going to lay out all these things. I think it is a time for us to go beyond cultural comparisons or recognize culture differences. It's something need a synergy, something integration, something more we need coming out. So I just wondering whether you have some ideas, suggestions, and then we could form something and give to the world, and then world can hold on to it for next generation and the citizens. Claro. Bom, primeiro, muito obrigado pelas considerações. Eu rapidamente queria pegar aqui a partir do Florentino com relação a essa dimensão de tempo que o Almires falou, né? Você vive o que viveu, mas ainda não viveu o que viverá. E a questão de tempo e espaço tem a ver com isso, se existe uma binomialidade ou não. O espaço é sempre o mesmo. Os encantados estão conosco. E eles estão em nossas casas de reza, e eles estão em todos os espaços, e eles estão nos passos que nós seguimos. Com relação
como dar prática a isso? Pela questão legislativa já foi dito, o Brasil tem uma lei que diz que deve se ensinar a cultura indígena. Só que veja, não há formação inclusive dos professores com relação a isso. Então, ensina-se a cultura indígena de forma folclórica, o que é muito perigoso, muito temerário. Nós tínhamos aqui um dia que chamava Dia do Índio, que agora virou Dia da Consciência Indígena. De fato, é preciso pensar outras estratégias. E eu uso o modelo eurocêntrico porque querem aplicar o modelo eurocêntrico para os direitos indígenas. Eu já vi uma teoria dizendo que é só alargar os direitos humanos e contemplar os grupos que não faziam parte. O Agamben vai trazer essa definição. Os direitos humanos servem para o homem heterossexual, branco, economicamente ativo. O Jorge Agamben. Então se você alargar, o centro continuará sendo o mesmo. E, portanto, você só agrega pessoas, mas quem manda continuará mandando. Quem oprime continuará oprimindo. Por isso, a possibilidade de pluricentros é uma alternativa no campo prático. E aí eu já falo e coloco, então, à disposição exatamente o quê? Além do Almires, o Gerson e eu que estamos aqui, eu quero colocar uma pessoa que eu entendo que, dentre os parentes, é a autoridade máxima nossa, o cacique Raoni. O cacique Raoni, eu tive a alegria de ser o advogado que acompanhou ele junto no Supremo Tribunal Federal no julgamento do marco temporal. O cacique Raoni, ele tem encampado uma luta do parlamento indígena. O parlamento indígena reúne lideranças tradicionais, lideranças intelectuais e tantas outras lideranças. Almires faz parte do parlamento e tantos outros. Você também, Gerson? Você está no parlamento? Tem que entrar, mano. Vamos para cá. E o parlamento indígena tem como presidente de honra o cacique Raoni. Então, ele conversou no começo desse ano com o ministro Macron, já conversou com o presidente Lula, aliás, subiu a rampa com o presidente Lula, e ele está querendo retomar essa conversa com o presidente da República e dialogar a respeito disso. Não existe ampla divulgação do que está acontecendo no pulmão do mundo. Não existe ampla divulgação com relação ao desmatamento. Agora, o desmatamento se opera por dois motivos, basicamente. O primeiro, um fenômeno da natureza, porque as queimadas acontecem, e essa mudança climática, e o outro é sim um ato humano. Só que esse ato humano está sendo praticado porque na gestão anterior a porteira foi aberta. Nós tivemos um ministro que disse isso na época da pandemia. Vamos aproveitar para abrir a porteira. E, portanto, é possível sim fazer essa interlocução, eu me coloco à disposição, e coloco à disposição também um contato com o cacique Raoni, o Instituto Raoni, para que eles possam avançar ainda mais nessa questão, tá bem? Basicamente é isso, inclusive em homenagem aqui à brevidade. Obrigado. Então, no pensamento Baniwa, o que existe de relevante são os espíritos. Como tudo tem espírito, então diria que se podemos falar de algum tipo de substrato da existência, é o espírito. Não o corpo. O corpo é muito importante, mas ele é representativo. É por isso que há todo aquele cuidado, né, de pintura, tudo isso, para exatamente o corpo ter esse lugar importante. Porque, senão, ele simplesmente é uma máscara. Quer dizer, a máscara não é apenas o desenho, mas é o próprio corpo. Daí que o corpo, efetivamente, pode assumir formas e seres diferentes. Na Amazônia, isso não é só Baniwa, mas na Amazônia, até o ribeirinho acredita efetivamente que a pessoa pode assumir corpo, por exemplo, de um boto, ou boto assumir forma de um ser humano. Isso é uma crença muito generalizada na Amazônia, mas que tem esse mesmo princípio e fundamento, que é o caso do pensamento Baniwa, não é? Então, a máscara é, claro, um símbolo, mas representa essa possibilidade real
da pessoa, do corpo da pessoa, assumir formas diferentes. Perto da gente tem um povo, Maqueditari, que a gente acredita que, de fato, usa tecnologia capaz de transformar, em determinadas circunstâncias, a caça de animais em formatos de onça, em formatos de outros animais, né? E só para concluir, acho que o que me parece curioso, lá na universidade eu trabalho com disciplinas que são exatamente multiculturais, multiepistêmicas, né? Então, estudando um pouco a filosofia chinesa, indiana, com estímulo, inclusive, do nosso grupo, do DILIB, precisamente, tenho lido bastante. De fato, acho que essa organicidade, não é, do nosso cosmos, do nosso planeta, que eu acho que é a única coisa capaz de salvar o nosso mundo. Agora, curiosamente, isso parece que não tem importância, não é? Porque tudo isso vai na contramão do capitalismo, que é o nosso grande governo do mundo, do planeta, não é? Quer dizer, eu acho que se a gente não conseguir proliferar, recuperar essa capacidade, né, de pensar e que orienta a forma de vida, e aí vai, né, Álvaro, é muito difícil a gente pensar como é que vamos sair desse inferno que já estamos vivendo, né? O que ele acabou de falar, de fato, claro, eu sou do Amazonas, moro lá desde criança, eu nunca vi o Amazonas naquele estado, né? Praticamente pegando fogo, literalmente, né? Perfeito. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Acho que a filosofia é bom para pensar, a gente adora pensar, mas deve ajudar também a nossa prática, né? Acho que tem que transformar isso em política. Eu, pessoalmente, faço isso, né? Aqui eu falo mais das ideias, mas o meu dia a dia é militância mesmo, desde praticamente bem adolescente. Obrigado. Obrigado, Gerson. Obrigado, Álvaro. Obrigado a vocês dois.